Olá, amigos, que Deus abençoe a todos de uma forma grandiosa, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, você já percebeu como é fácil alguém dizer: ah, depois eu busco a Deus, ah, depois eu vou para a igreja, ah, depois eu leio a Bíblia. É muito fácil seguir uma rotina como essa, como se sempre houvesse tempo. Essa, na verdade, é uma das armadilhas mais silenciosas da vida espiritual que Satanás coloca na vida do ser humano. No livro de Isaías, capítulo 55, no versículo 6, somos confrontados com uma verdade que jamais poderá ser ignorada. Existe um tempo para buscar, o momento em que Deus se deixa achar. E esse tempo, pessoal, esse tempo ele não é eterno. Esse tempo ele não é eterno. Aqui você não vai encontrar uma teoria vazia. Você vai entender à luz da Bíblia como a busca por Deus é uma decisão urgente. Como o tempo pode estar mais curto do que parece, como responder ao chamado do Espírito Santo de forma prática e real. E essa mensagem não só fortalecerá a tua fé, mas também, pessoal, vai preparar o teu coração para uma autoridade maior e responsabilidade diante de Deus. Veja o que diz a Bíblia aqui no livro de Isaías, capítulo 55, no versículo de número 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Essa palavra não é apenas um conselho, mas é um aviso urgente para mim e para você. O profeta Jeremias usa uma palavra que precisa mexer dentro da gente. E ele diz: enquanto se pode achar. Enquanto ele está perto. Enquanto. Isso significa que a porta está aberta agora, mas ela não ficará aberta para sempre. Ou seja, Deus está perto, o Espírito Santo, aleluia, está soprando, mas existe um tempo certo para ele responder. O maior perigo para a nossa alma não é dizer não para Deus, mas dizer depois. Ah, depois eu faço. Esse é o maior perigo que eu e você enfrentamos nos dias de hoje. Muita gente se perdeu não porque odiava a igreja, mas porque foi deixando para amanhã. E o amanhã é um lugar que pode não chegar. Aprenda isso. Se você sente que Deus está te chamando hoje, se você sente de ir para a igreja hoje, se você precisa orar hoje, ler a Bíblia hoje, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje, pessoal. O coração que adia a busca ao Espírito Santo vai ficando duro, frio, e quando se assusta, já não sente mais nada. Por isso o momento de mudar de vida, de buscar a Deus, é agora. É hoje. Sabe por quê? Primeiro, buscar a Deus é uma decisão, não é um sentimento. Buscar a Deus é movimento e atitude. Tem muita gente que fica sentada esperando sentir uma vontade de orar ou um arrepio para ir ao altar. Mas, gente, a Bíblia ensina que buscar é você se mexer. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, versículos 8 ao 10. Vamos ler aqui, por favor? Lucas, capítulo 15, versículos 8, 9 e 10, que diz assim:
Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A mulher da dracma perdida não ficou chorando pelos cantos. Ela acendeu a luz. Ela pegou a vassoura e varreu a casa inteira até achar o que tinha se perdido, porque ela sabia que o que estava perdido não era um objeto qualquer, mas era algo de valor. E você precisa entender que a tua alma, ela tem muito valor para Deus. Agora vamos observar a história de Zaqueu no livro de Lucas, capítulo 19, versículos 3 e 4. Veja o que diz aqui. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Glória a Deus. Zaqueu queria ver Jesus, mas duas coisas o impediam. Ele era baixo, de pequena estatura, e a multidão que estava ao redor de Jesus impedia com que ele pudesse enxergá-lo. Então ele utilizou a sua fé e subiu naquela figueira. A multidão impedia ele. Ele não deu desculpas. Ele correu e subiu naquela árvore para enxergar o Senhor Jesus. Deus não responde à preguiça espiritual. Deus responde ao esforço daquele que tem sede de buscá-lo. Aprenda isso. Sabe por quê? Aquele que quer buscar a Deus arruma sempre um jeito e prioriza a sua fé. Não existe desculpa de falta de tempo. Eu não tenho tempo. Eu trabalho demais. Não existe desculpa de falta de tempo para quem quer ver o reino de Deus na sua vida. Aleluia. Olha o que diz a Bíblia em Lucas. Vamos ver outro caso aqui a respeito de Marta e Maria, em Lucas capítulo 10, versículos 39 ao 42. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa que a minha irmã deixe eu servir sozinha? Dize-lhe que me ajude. Respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta estava agoniada com as coisas de casa, com os afazeres, com aquilo que ela fazia para si mesma. Maria parou tudo que ela estava fazendo para ficar aos pés de Jesus, para cuidar da salvação da sua alma. Jesus disse que ela escolheu a melhor parte. A melhor parte que temos a escolher nos dias de hoje é orar, é buscar a Deus, é estar aos pés do Senhor Jesus, é estar diante do altar ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra de Deus.
Vamos ler outro caso, Daniel capítulo 6, versículo 10. Vamos lá. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes no dia se colocava de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes se costumava fazer. Gente, Daniel era um homem muito ocupado. Ele cuidava de um reino, ele cuidava de um povo. Mas ele não abria mão de orar 3 vezes ao dia, nem debaixo de ameaça de morte, como ele sofreu. Ou seja, buscar a Deus não é o que a gente faz quando se sobra um tempo, mas é o que a gente faz primeiro, é primícias, para tudo o que a gente faz dar certo. Porque ninguém pode buscar por você. O texto em Jeremias diz: buscai. Cada um busca pela tua salvação, a salvação individual. Então cada um busca pela salvação da sua alma. O chamado é individual, é para você, não é para o seu vizinho, não é para o pastor, não é para o teu pai, para a tua mãe, para o teu esposo, para a tua esposa, não. O chamado que o Senhor disse buscai é para você, aprenda isso. Vamos ler um caso sobre o filho pródigo, lá no livro de Lucas. Lucas capítulo 15, versículos 17 ao 20. Vamos ler lá, por favor. E tornando em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de pão, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho pródigo só saiu do chiqueiro aonde ele estava quando ele mesmo decidiu: eu vou me levantar, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque ali eu tenho fartura. Eu me arrependo de sair de lá para vir para cá, para esse fim de mundo, sofrer nesse chiqueiro. Aleluia. Ninguém, na verdade, foi buscar ele pelo braço. Ele tomou a sua atitude. Glória a Deus. Vamos ler o que diz a Bíblia. Abra sua Bíblia aí em Jeremias capítulo 29, versículo 13. Vamos lá. Diz a palavra de Deus: buscar-me-eis. Olha o que Deus ele fala para Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o coração. A gente só acha Deus quando buscamos, não da boca para fora, mas do fundo do nosso coração. A sua vida com Deus depende da sua decisão pessoal de buscá-lo hoje. É hoje, não é amanhã, não é depois. Segundo ponto que temos que aprender: o enquanto de Deus mostra que o tempo é curto. Pessoal, a porta da salvação não ficará aberta para sempre. A Bíblia mostra que a graça de Deus, ela tem um tempo de visitação. Olha o que diz a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 16. Vamos lá. E os que entraram na arca eram macho e fêmea, de toda a carne,
como Deus tinha ordenado a quem? A Noé. E o Senhor o fechou dentro. Quem fechou a arca não foi Noé. Aprenda isso. Quem fechou a arca, aleluia, foi Deus. Não foi Noé que fechou a arca. Quem fechou a arca foi Deus. A arca ficou aberta por muitos anos, mas chegou o dia que o próprio Deus fechou a porta por fora. E depois disso, quem ficou de fora não entrou mais. Por mais que gritasse, por mais que batesse na porta, Noé, abre a porta. Todo mundo pensando que era Noé que tinha fechado a porta, mas a Bíblia diz que não foi, foi Deus que fechou a porta para ninguém mais entrar. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Vamos lá. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. O dia da salvação. A Bíblia diz que o tempo de ser salvo, o tempo da salvação não é amanhã, não é depois, não é o ano que vem. O tempo da salvação é agora. O Espírito Santo, aleluia, está te chamando hoje. Ele não é obrigado a bater na sua porta amanhã, depois de amanhã, o ano que vem. Não, é hoje, é agora. Agora um detalhe. Existe um grande perigo de achar que amanhã dá tempo. O amanhã pode ser muito tarde. E você pode perder tudo aquilo que você construiu hoje. Aprenda isso. O maior golpe do inimigo, o maior engano de Satanás é fazer a pessoa pensar: amanhã eu busco a Deus, amanhã eu me converto, amanhã dá certo. É o maior engano de Satanás. Olha o que diz a Bíblia no livro de Atos, capítulo 24, versículo 25. Abra aí a sua Bíblia lá. E, tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. O governador Félix, na época, ouviu a pregação de Paulo. Ele tremeu de medo. Mas ele disse: depois eu te chamo. A Bíblia nunca mais vai falar que ele teve outra chance. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13, a Bíblia também vai nos relatar sobre a história das 10 virgens. E 5 delas achavam que dava tempo de resolver o problema do azeite na última hora. Na última hora. E não deu. A Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! E o noivo chegou. Quando o noivo chegou à meia-noite, trancou a porta. E as 5 que foram comprar o azeite bateram na porta: Senhor, abre-nos! E aí ele gritou lá de dentro: eu nunca vos conheci. Portanto, ele quer que venhamos hoje, é hoje, estamos preparados para subir com ele. Quando elas voltaram, o noivo já tinha passado e a porta já estava trancada. Elas não eram inimigas do noivo, não. Elas só foram atrasadas. Só ficaram atrasadas. E Deus não quer que você venha estar atrasado na tua comunhão com Deus. Deus, Ele quer que você venha estar em dias.
com o seu coração renovado, cheio de esperança, cheio de fé, cheio de alegria na presença do Pai. Aleluia. Outro ponto importante que temos que aprender: quando você adia a tua comunhão com Deus, o teu coração vai ficando duro. Satanás vai mantendo o teu coração duro. E você vai ficando ainda cada vez mais difícil de buscar a presença de Deus. Quanto mais você diz depois para Deus, mais a sua alma vai se esfriando. No livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 15, a Bíblia avisa: se ouvir a voz de Deus hoje, não endureça o coração. Veja o exemplo de Sansão. Vamos ler agora Juízes capítulo 16, versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Sansão brincou tanto com o pecado que achou que podia se levantar e vencer como das outras vezes, mas ele nem percebeu que Deus já tinha saído dele. O perigo de deixar para depois é você perder a sensibilidade e nem perceber que você está ficando vazio. Outro ponto que temos que aprender: Deus está perto, mas Ele também quer de nós uma resposta. Deus bate a porta, mas você precisa abrir. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz lá que Ele está à porta e bate. Ele está perto o suficiente para você ouvir a batida, mas Ele não vai arrombar a sua porta, Ele não vai arrombar a sua vida. Ele é o rei, mas Ele respeita a sua decisão. A presença dEle está aqui, está na sua vida, está na sua casa, mas o milagre só vai acontecer quando você abre a sua porta e deixa o Senhor Jesus entrar na sua vida. E isso é verdade. Glória a Deus. Outro ponto importante: é muito importante também ressaltar nessa mensagem que muitas pessoas pensam que apenas estar na igreja é o mesmo que estar com Deus, e não é. É muito importante, você nunca pode deixar de frequentar, claro. Você nunca pode deixar de estar diante do altar de Deus, isso é verdade. A Bíblia diz: não deixeis de congregar como é costume de alguns. Então, você precisa congregar. A igreja é o lugar onde você ouve a voz de Deus, onde você ouve a palavra de Deus. Porém, existem pessoas que oram somente na igreja. Está errado. Está errado. Existem pessoas que lêem a Bíblia junto com o pastor somente na igreja. Está errado. A sua comunhão com Deus não pode ser só na igreja. A sua comunhão com Deus tem que ser na sua casa, tem que ser no seu trabalho, tem que ser no pensamento com Deus, dirigindo o teu veículo, o teu carro, a tua moto. Tem que ser 24 horas ligado na presença de Deus. Cuidado muito com isso. Judas Iscariotes, ele andou com Jesus, ele viu os milagres que Jesus fazia, ele ouviu a voz do Senhor Jesus todos os dias, mas o coração dele nunca mudou. O coração dele sempre permaneceu perverso. Por isso, ele teve o fim que ele teve. Tem gente que está perto de Jesus por causa de uma religião, mas na entrega está muito distante dele. Como diz lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21,
Não adianta só chamar de Senhor, Senhor, se você não fizer a vontade do Pai. Glória a Deus. Lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículos 41 a 44, a Bíblia vai dizer que Jesus ele chora por Jerusalém. Sabe por quê? Porque o povo de Jerusalém não percebeu que Deus estava ali visitando eles. Eles perderam uma grande oportunidade. Agora, olhe para Esaú. Esaú, ele trocou a bênção eterna, a bênção de Deus, por um prato de comida. E depois quis a bênção de volta. Porém, ele chorou e se desesperou, mas quando ele chorou já era tarde demais. Tem momentos com Deus que são únicos. Se você deixar passar, eles podem nunca mais voltar. O maior perigo do ser humano não é rejeitar, é você adiar para depois. Ei, o depois é a mentira preferida do diabo. O diabo não precisa que você odeie o evangelho, não. Ele só precisa que você deixe para amanhã, que você deixe para depois, que você deixe para o ano que vem, que você deixe para a última hora. Em Atos capítulo 26, versículo 28, vamos lá. E disse Agripa a Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão. O quase não salva ninguém. Quase salva é estar totalmente perdido. No céu não entra quem quase decidiu, não. Entra quem se entregou de verdade, de coração. Quem demora sempre vai perder, pessoal, a presença de Deus. No livro de Cantares, capítulo 5, versículos 2 ao 6, a Bíblia diz que a noiva demora para levantar e abrir a porta para o noivo. Mas quando ela finalmente cria coragem e abre a porta, o noivo já foi embora. O atraso dela custou a presença dele. No livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 1, a Bíblia vai dizer que a gente não deve contar com amanhã, porque a gente não sabe nem se vai estar vivo daqui a pouco. Aleluia. Agora, existe um ponto sem volta. Chega uma hora que a porta vai se fechar. Jesus disse para a gente se esforçar para entrar agora, porque muitos vão tentar entrar depois, infelizmente não irão conseguir. O tempo de buscar a Deus é enquanto Ele se deixa achar na sua vida. Até quando você vai deixar para depois? O Espírito Santo está soprando no seu rosto. A porta ainda está aberta. Mas um detalhe, ela tem prazo de validade. Não espere se sentir melhor para vir a Cristo. Venha como você está, para que Ele te transforme, para que Ele transforme o teu coração, para que Ele transforme a sua vida, os seus caminhos. Chega de fugir. É hora de você colocar a sua vida na presença de Deus. É hora de você colocar a sua vida no altar e dizer: Senhor, meu dia hoje, chegou a minha hora, chegou a minha vez de buscar a Tua presença, chegou a minha vez de acender a chama do primeiro amor, de acender essa paz que envolve a minha alma. Aleluia. Busque a Deus enquanto se pode achar. Copiou a mensagem? Compartilhe essa mensagem com teus amigos, com teus familiares e nos ajude a chegar ao máximo de inscritos possível. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações e diariamente mensagens como essa chegarão nas notificações do teu celular. Siga nossas redes sociais, nossa página do Facebook, do Instagram, Kawaii e TikTok, tá bom? Deus abençoe, muita paz, muita luz. Em breve retornaremos com mais uma mensagem de fé
Que Deus te abençoe em nome de Jesus.